Rússia acusa a Ucrânia de ter derrubado um avião russo com 74 passageiros no território de Belgorod. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU é convocada e a coisa pode desandar. Vale lembrar, pessoal, que o Zelensky assinou um decreto que reivindica alguns territórios da Rússia, inclusive Belgorod, alegando que há a presença de ucranianos nessas porções. Será que a Ucrânia está a fim de anexar uma parte da Rússia? Vamos falar um pouquinho também sobre a primeira paralisação geral, pelo menos parcial, do governo Milei na Argentina e quais serão as principais consequências dessa medida. Discutir um pouquinho também, pessoal, a promessa do Lula, na verdade a confirmação de uma viagem em direção à Guiana no meio de fevereiro, o que está sendo feito para pressionar o Nicolás Maduro, principalmente pela questão de Essequibo, e discutir também os ataques que foram feitos dos Estados Unidos em direção ao Iraque. O primeiro-ministro Sudani garante que os Estados Unidos está desestabilizando a região e pede a expulsão dos militares daquele território. E para finalizar, pessoal, discutir um passo super importante para reforço da OTAN. Finalmente, o parlamento da Turquia aprovou a entrada da Suécia na organização. Só que ainda faltam algumas arestas na Turquia e principalmente um país que ainda não aprovou a entrada da Suécia. Quem será, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira contribuir, pessoal, financeiramente aqui pro canal, afinal, esse é meu trabalho. YouTube geralmente complica um pouco, né? Com desmonetizações, cortar alcance, temas muito polêmicos, não muito family friend. Cara, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Se não puder, se não quiser, seu like, engajamento, sua presença já é sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante importante aí pra gente comentar. Primeiro assunto que se faz presente de altíssima periculosidade, vamos colocar assim, é justamente o ataque que foi feito contra uma aviação na Rússia que estava levando 74 passageiros. Eu vou apresentar para vocês primeiro a versão da Rússia, depois a versão ucraniana sobre o ocorrido. A Rússia fala que estava tudo acertado com os ucranianos para fazer uma troca de prisioneiros. Tanto que esse avião, ele carregava, além, claro, né, dos tripulantes, enfim, 65 prisioneiros ucranianos ali na aviação. O avião estava sobrevoando Belgorod, que é um território praticamente fronteiriço ali com os ucranianos. E que, inclusive, o Zelensky até reivindicou num decreto recente, vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E esse avião, ele foi atacado. Aparentemente, pelas imagens, pelo sistema da fumaça e tal, os especialistas alegam que foram mísseis. A Rússia garante que o seu serviço de inteligência aos seus satélites comprovam que 2 mísseis foram disparados da Ucrânia em direção a Belgorod. Ou seja, segundo a Rússia, tá? A Ucrânia sabia que ia ocorrer essa troca de prisioneiros, mesmo assim, fez o disparo sabendo que havia ucranianos dentro daqueles aviões para matar também militares russos e provocar uma comoção internacional. Só que a Ucrânia, ela não confirma e nem rejeita que esse ataque de fato partiu dos ucranianos. O que a Ucrânia fala, na verdade, é que eles não têm a certeza que esse avião estava com os 65 prisioneiros ucranianos e que talvez estivesse com equipamentos, armamentos e outros componentes militares. Só que mesmo que esteja com os prisioneiros, eles alegam que não vão garantir nem que foram eles, nem que não foram, tá? Além disso, cara, a gente sabe que a Ucrânia garante que pode ser uma estratégia da Rússia. Ou seja, a Rússia derruba um avião, alega que foram os ucranianos, uma espécie de ataque de bandeira falsa, e isso justificaria uma maior pressão internacional contra o Zelensky, contra a Ucrânia, contra a ajuda aos ucranianos. Cara, quem de fato tá certo, de novo, né? Infelizmente, não tem informações privilegiadas da Ucrânia, da Rússia, enfim, gostaria muito, tá? Para saber a real verdade sobre alguns acontecimentos. Mas o que mais importa pra gente são as consequências geopolíticas desse ato. Foi um ataque no território da Rússia contra uma aviação russa.
A Ucrânia garante que não foi informado que o espaço aéreo de Belgorod estaria com prisioneiros ucranianos, o que também poderia dar a entender, né, que algum tipo de aviação militar que ali passasse poderia ter sido atacada, mas a Rússia, com Sergei Lavrov, enfim, já convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. A França negou que essa reunião acontecesse no dia de hoje, quarta-feira, quando eu gravo para vocês, e aparentemente essa reunião vai ficar para quinta-feira. A gente já teve, pessoal, pronunciamento dos Estados Unidos, o John Kirby garantindo, tá? Que não dá para fazer grandes especulações, porque é uma coisa muito séria, estamos falando de um atentado, né? Mas que, enfim, as investigações vão continuar e eles querem saber quais são as palavras dos ucranianos, para saber o que de fato aconteceu, tá? A gente sabe também que isso é uma coisa que a Ucrânia vem fazendo nos últimos tempos. A Ucrânia vem tendo um insucesso na contraofensiva. E aqui, cara, de verdade, tá? Não é questão de torcida, eu torço pela paz. É questão de análise geopolítica. Geopoliticamente falando, a contraofensiva tá sendo um fracasso pelos líderes militares ucranianos. Zaluzny, por exemplo, falando sobre isso, pela baixa aderência, cada vez menor, né, de líderes europeus, compactuando, apoiando aí o território ucraniano, e até mesmo com os Estados Unidos, possivelmente com a vitória do Trump, inclusive venceu a Nikki Haley nas prévias de um estado, cara, que possivelmente a Nikki Haley levaria algum tipo de vantagem, mesmo assim ela perdeu, o Trump deve ser, de fato, o candidato republicano, e a Ucrânia precisa mostrar que ela ainda pode dar algum tipo de resposta para os russos. Então a Rússia fala que nesse momento a Ucrânia está realizando atentados, terror, né? Enfim, você sabe o que eu tô falando, para tentar justificar o apoio do Ocidente. Entendi, professor. A Rússia é boazinha. Cara, por favor, né? A Rússia fez ataques a shoppings, hospitais, a escolas. Não existe bonzinho na geopolítica internacional. Mas é uma tática que os ucranianos vêm utilizando. O que, de novo, não garante que foram eles que derrubaram o avião, tá? Guerra de narrativas. Só que além disso, pessoal, a gente não pode esquecer que o Zelensky, ele assinou um decreto reconhecendo que existem ucranianos que moram hoje em regiões russas. O que, na verdade, pessoal, de fato acontece, né? A gente não pode esquecer que Ucrânia e Rússia pertenciam à antiga União Soviética, então mesmo o translado, a migração, enfim, era muito mais fácil dentro daquela união das repúblicas socialistas soviéticas. Então existem russos na Ucrânia, ucranianos na Rússia, na Geórgia, enfim, né? Na Letônia, Lituânia, Estônia, até hoje também existe uma influência bem significativa. E por conta disso, e eu diria, tá, pessoal, aí já deixa de ser informação, passa a ser especulação. Até com uma certa provocaçãozinha, porque a Rússia alega que a invasão que fez ao território ucraniano, a Donetsk, a Lugansk, a Zaporizhia, a Kherson, a Crimeia, é porque aquelas regiões são regiões de maioria russa, e como a Ucrânia estava entrando para a OTAN, se ocidentalizando, União Europeia, e havia uma perseguição aos russos, principalmente na região de Donbás, mas a leste do território ucraniano, então era necessário proteger os russos que ali viviam. O Zelensky, com esse decreto, tá vendo, ó, tem ucraniano aqui também, ó. Então, já que tem ucraniano, a gente pode reivindicar as mesmas coisas e também fazer ataques ou tentar anexar o território da Rússia. Assim, galera, tá? Não que justifique a invasão, não justifica. Mas a proporção é muito diferente, né? A porcentagem de russos que viviam principalmente em Donbás e na Crimeia tá muitas vezes, assim, depende da região, acima de 60%, 70%. No caso dos territórios de Belgorod e outros pontos da Rússia próximos da Ucrânia, muitas vezes não supera nem 5%, 10%. Mas enfim, né? Tá dentro do jogo geopolítico. Será que o Zelensky, galera, anexará territórios da Rússia? Hoje a gente teve também protestos fortíssimos na Argentina. Na verdade, ainda está rolando enquanto eu gravo o vídeo, tá? Esses protestos, eles levam o lema de o nosso país, né, a Argentina, não está à venda e garante que todas aquelas medidas que o Milei tomou, lembrando, pessoal, mais de 300 revogaços que tirava ali legislações, regulações da Argentina e depois fez o projeto de lei Ômnibus, que tinha 664 também novos decretos, ou seja, mais de 1000 mudanças, somente com o Poder Executivo, e eu diria que o processo de privatização, a proibição de manifestações em várias circunstâncias, e principalmente, galera, a questão das privatizações também, e do superpoder, né, que o Milei ia ter, porque ele colocou a Argentina em um estado de emergência por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, ou seja, todo o seu mandato seria em estado de emergência. Na prática, ele teria superpoderes para passar por cima do legislativo, ou seja, ele poderia executar e criar também as leis.
foram alvos de protestos. Tanto que o Milei mesmo ele já tá voltando atrás. Falou que não vai mais privatizar, pelo menos não no decreto, né? A estatal de petróleo, esse estado de emergência não seriam 4 anos, e sim 2, enfim, algumas mudanças vêm sendo feitas. Só que mesmo assim, a maior central sindical do país, a CGT, ela convocou uma greve geral com a participação de bancários, comerciantes e também caminhoneiros. Eles estão caminhando em direção ao Congresso da Argentina, porque é quem de fato vai votar se esses revogaços ou se essa lei ônibus, se de fato ela vai ser aprovada. Então, uma pressão popular para que isso acontecesse. Só que vale lembrar, pessoal, que por medida ali, né, que foi tomada na Argentina, alguns protestos já estão proibidos, inclusive de ocupar as vias públicas. A Patrícia Burrich, responsável pela segurança interna ali do país, já colocou a polícia de pronto aviso e da última vez que tivemos manifestações, tivemos confrontos. Como essa manifestação ela é maior, muito possivelmente a gente também vai ter confrontos na Argentina. Vale lembrar, pessoal, que tanto Milei como a Patrícia Burrich, como porta-voz do presidente da Argentina, garantem que a maioria da população está com Milei e que é uma pequena parte ali da população ligado a essas centrais trabalhistas, esquerdistas, que estão reclamando das medidas do Milei. Mas é fato, pessoal, como eu falei para vocês, né? A inflação vem aumentando porque o Milei, ele fala que ele tem um plano de longo prazo, de cortar subsídios, aumentar um pouco, aliás, né, cortar os gastos públicos, então tornar o país um pouco mais responsável do ponto de vista fiscal. Medidas de austeridade, medidas de ajuste fiscal. Ele alega, pessoal, que para começar a controlar a inflação, melhorar as contas públicas, de 24 a 36 meses. Só que isso causa problemas hoje para a Argentina. Protestos que podem aumentar se a situação não começar a melhorar em curto prazo. Ou será que os argentinos terão paciência para esperar a economia melhorar em médio e longo prazo? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. A gente teve também, pessoal, o Lula falando que finalmente vai viajar em direção à Guiana. Na verdade, finalmente confirmando essa viagem. Ele vai participar de uma cúpula do CARICOM. Lembrando que o Brasil não faz parte desse grupo, tá? Mas a gente vai como membro convidado. O Lula já falou que uma das suas principais metas geopolíticas do seu mandato vai ser restabelecer algumas alianças com a América Latina. Falou no começo, né? Em voltar ao Unasul, fortalecer o Mercosul. Convenhamos que não deu muito certo, né? Principalmente a parte do Unasul. Mas enfim, ele tem esse plano de restabelecer e restaurar a força da América Latina. O Brasil é uma grande liderança, claro, latino-americana. Só que essa reunião vai acontecer na Guiana, com a presença do Irfan Ali. Galera, segundo porta-voz ali do governo brasileiro, o Lula confirmando essa reunião presencial é mais um indicativo que o Brasil não está satisfeito com a postura da Venezuela. Lula e Maduro, de fato, pessoal, são aliados, mas eu diria que a Venezuela, com a política muito belicista em relação a Essequibo, desagradou o governo Lula. E não porque o Brasil, nossa, defende muito a autodeterminação dos povos, a soberania da Guiana, mas porque tem medo que o comando brasileiro, a credibilidade do Brasil como líder, seja questionada pelos países desenvolvidos e porque teme que Estados Unidos, Reino Unido e outros membros mundiais coloquem bases militares no território da Guiana de Essequibo, que, lembrando, faz parte da floresta amazônica, que tem um potencial biológico, um potencial mineral, um potencial de DNA, né? Ou seja, um potencial, galera, gigantesco, inclusive de água no futuro vai ser importante, tá? Acreditem em mim. E talvez a presença de militares estrangeiros nesse território não agrade muito o Brasil. Ou seja, é um recadinho, uma indiretinha que o Brasil está enviando. Lembrando que amanhã, em Brasília, acontecerá com a mediação do Mauro Vieira, o nosso chanceler, uma cúpula do chanceler da Venezuela com o chanceler da Guiana para discutir Essequibo. Na verdade, não para discutir Essequibo, mas para discutir uma não agressão entre os dois países. Porque nesse momento, não é que eles estão querendo estabelecer uma paz, porque não tem nem conversa. Então eles querem estabelecer um canal para iniciar algum tipo de conversação, que aí sim, de fato, pode acontecer. A gente teve também, pessoal, os Estados Unidos anunciando ataques contra o Iraque. Na verdade, não contra o Iraque em si,
Na verdade, contra o território do Iraque, mas não contra o governo do Iraque. A gente tem ali no Iraque várias milícias xiitas que apoiam o Irã. Uma delas chama-se Kataib Hezbollah, inclusive, né, nome semelhante ao Líbano, Hezbollah, também apoiado pelos iranianos, e que faz parte desse eixo da resistência, que fez alguns ataques contra os Estados Unidos. Não contra os Estados Unidos, território dos Estados Unidos, mas contra bases, consulados, a Zona Verde, por exemplo, ali no Iraque. A gente fala, pessoal, de mais de 120 ataques que aconteceram desde o fatídico dia 7 de outubro. E os Estados Unidos está buscando, segundo, né, os seus chefes ali, o Lloyd Austin, enfim, responder a esses ataques. Ataques foram feitos contra essas milícias do Iraque. Só que vale lembrar, pessoal, que o Sudani, que é o atual primeiro-ministro, ele é um governo relativamente recente e que, para conseguir se colocar como primeiro-ministro do país, contou com o apoio desses grupos aliados ao Irã, que fazem parte do eixo da resistência. Eu não vou falar que o Sudani é grande aliado dessas milícias, mas ele aceita um convívio porque é uma base ali do seu governo, vamos ser sinceros. Tanto que, por exemplo, o Irã, quando teve o atentado ali em Kerman também, realizou ataques no Iraque sem autorização do Iraque, o que gerou a insatisfação do Sudani. Mas o Sudani não pode responder tão forte contra o Irã, porque isso desagradaria milícias xiitas apoiadas pelo Irã no Iraque, que sustentam o governo do Sudani. Agora, com os Estados Unidos, aparentemente o papo está sendo diferente. Ele garantiu que os Estados Unidos, com esses ataques, sem autorização, fere a soberania e desestabiliza o seu país. Como já tinha prometido no passado, voltou a reforçar, a gente vai fazer qualquer tipo de política para expulsar os militares do Iraque e, claro, pessoal, também da Síria. Professor, é o país deles. Se eles não querem a presença de militares americanos, expulsem, eles têm que sair. Fale isso pra Síria, de Bashar al-Assad, que tenta fazer isso há pelo menos 10 anos aí, né? Por aí, né? Mais ou menos uns 10 anos. Cara, ele não consegue. Mas enfim, as negociações estão acontecendo, o Iraque garante que vai tirar as tropas americanas. Só que ataques de milícias do Iraque, da Síria, do Irã e de outros territórios continuam acontecendo, assim como os Estados Unidos também realiza os seus ataques. Inclusive, galera, olha que interessante, os Estados Unidos estão preocupados com essa desestabilização do Oriente Médio, até pediu uma ajuda inusitada. Professor, para quem? Para os chineses. Pois é, galera, segundo o Financial Times, uma mídia relevante mundial, garantiu que, preocupado com a atuação crescente dos Houthis, desses grupos pró-Irã, convocou os chineses, começou a estabelecer um canal de comunicação para que a China converse com o Irã. Há uma aproximação recente entre esses dois países. O Irã hoje é membro dos BRICS, recebe investimento dos chineses, enfim. O Irã tem bastante petróleo, bastante gás, controla o Estreito de Hormuz, região super estratégica, para que a China convença o Irã a dar uma acalmada no eixo da resistência, os ataques ao eixo da resistência. Quem diria, hein, pessoal? Estados Unidos pedindo ajuda aos chineses para tentar controlar o Oriente Médio. Será que é do interesse da China fazer isso? Ou para a China, quanto mais conflito e insatisfação com os Estados Unidos, numa região super estratégica como o Oriente Médio, melhor. Eu fico com a segunda opção, hein? Minha opinião aqui, hein, pessoal? Minha opinião. E para finalizar, pessoal, discutir também uma notícia importante, principalmente para os ucranianos. A gente teve a confirmação que a OTAN se fortaleceu novamente, ou pelo menos está prestes a se fortalecer. A Turquia, o parlamento turco, aprovou por 287 a 55 votos a entrada da Suécia na OTAN. Lembrando que Finlândia e Suécia, depois que começou a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, eles pediram o plano de adesão para a organização. A Finlândia já conseguiu, a Suécia ainda não. A Suécia teve alguns problemas relacionados a ataques contra Islã, né? Enfim, tá? Não posso falar essas coisas no YouTube, mas protestos utilizando álcool, enfim, né? Vocês sabem o que eu tô falando. E isso muito desagradou a Turquia. Além do que, segundo a Turquia, tanto na Finlândia como na Suécia, eles abrigam membros curdos do PKK, que são a favor da separação de um território da Turquia para a formação do Kurdistão. São considerados como terror pelos turcos. Portanto, a Turquia não vinha aceitando. A pressão aumentou bastante, alguma contrapartida deve ter acontecido meio por debaixo dos panos. O parlamento da Turquia aceitou, ainda falta a sanção do Erdogan. Ah, professor, o Erdogan vai aceitar? Aparentemente sim. Só que, para entrar na OTAN, tem que ser consensual. E além da Turquia, existe mais um país que está vetando, pelo menos por enquanto, a entrada da Suécia na organização,
que é a Hungria, de Viktor Orbán. Lembrando que Erdogan e Viktor Orbán, principalmente o Viktor Orbán, tá? Sejam os dois presidentes ou primeiros ministros que têm a maior proximidade com o governo Putin. Será que a Hungria teria a coragem de vetar a presença da Suécia para não desagradar a Rússia? Acho que não. Já há indicativos que a Hungria também aceitará. Professor, por que não aceitou até agora? Porque até fevereiro o parlamento húngaro está em recesso. Mas quando voltar, a Suécia deve ser o novo membro da OTAN. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.